para muitas pessoas, hoje é aquele dia que bate aquele arrependimento, né? De ter exagerado, mas não adianta, a gente sempre fala, esse ano eu não vou exagerar. Aí chega no ano novo, arrebenta de comer, arrebenta de beber. Não adianta, gente, infelizmente, isso é o que faz parte da nossa vida, não é? Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar dar uma amenizada nessa sensação de culpa, mas observando o nosso corpo, tá? É por isso que a gente recebe aqui agora o Dr. Matheus Filete Arruda, cardiologista no Hospital São Francisco de Mogi Guaçu. Matheus, muito bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia, eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder esclarecer aí algumas dúvidas. Doutor, as festas passaram, peso na consciência. O que a gente deve fazer agora? Dar aquela famosa segurada? Olha, é muito comum, depois de ter exagerado nas festas de fim de ano, que a gente se sinta um pouco culpado, né? E é importante não se martirizar por isso. O ideal é a gente ir retomando aos poucos aí a nossa rotina, a nossa alimentação um pouco mais equilibrada, mais saudável, priorizar atividades físicas e não ser tão agressivo e reduzir de uma vez, assim, fazer dietas muito restritivas, porque a gente sabe que isso não se sustenta a longo prazo e não vai te trazer grandes benefícios imediatos aí se der uma segurada muito restritiva nesse momento. E para quem exagerou na bebida, tá de ressaca eventualmente ainda, né? Apesar de hoje ser dia 2 de janeiro, o que a pessoa deve fazer para passar esse efeito? Bom, a ressaca ocorre devido à desidratação e perda de eletrólitos no organismo. Então, a forma que a gente tem de combater isso é retomar uma boa hidratação, beber bastante líquido, a gente pode usar bebidas isotônicas nesse contexto também, deixar o organismo descansar e uma alimentação mais leve, de fácil absorção, obviamente evitar mais álcool, né? E como eu disse, é uma alimentação leve com frutas, com verduras são ricos em vitaminas, minerais e todos os eletrólitos que a gente precisa para se recuperar da ressaca. Doutor, vê uma coisa que muita gente diz que os probióticos ajudam nesse período. Isso daí é um mito ou é uma verdade? Olha, a gente sabe que os probióticos eles promovem uma melhora na saúde intestinal, na digestão, e nesse final de ano, né, com os excessos alimentares, a gente pode ter sim alguma lesão ali das nossas células intestinais, eventualmente causada por alguma diarreia, algo do tipo, né? Mas os probióticos não são milagrosos, eles não vão trazer grandes melhoras, principalmente num curto período de tempo. O mais importante nesse momento é sim a gente prezar por uma alimentação leve, uma alimentação mais saudável, que isso sim vai trazer muito mais benefício e uma boa hidratação também. O dia 2 de janeiro também muita gente aproveita o resto ainda da ceia, ainda tem às vezes algum pouquinho, né, da ceia. O que deve se priorizar aí, doutor, para ter de cuidado especial nesse caso? Opa, com certeza. A gente aproveitar as sobras é uma ótima maneira, né, primeiramente de evitar o desperdício. Em segundo lugar, é uma boa maneira também da gente aproveitar as comidas que a gente mais gosta, né? Afinal, muitas coisas a gente só faz mesmo no final de ano. E os cuidados especiais que a gente deve ter são armazená-las de maneira correta, né? Então, logo assim que possível, já refrigerar os alimentos. Quando a gente for esquentar para comer, ter certeza que ele atingiu uma temperatura adequada, né? Para garantir que eventualmente mate qualquer bactéria ou algum micro-organismo ali. E consumi-los o mais rápido possível, né? Em poucos dias. Então, seriam esses os principais cuidados. Aproveitando, o doutor, a gente está conversando com o doutor Matheus Filete Arruda, que é cardiologista no Hospital São Francisco de Mogi Guaçu, sobre esses exageros, né, no período de festas, no pós-festas principalmente. Vamos falar para quem quer começar fazendo diferente esse ano, né? Claro que a gente precisa passar por um profissional, mas o que a gente pode dizer para incentivar quem está tentando engrenar nessa meta de fazer diferente? O início do ano é uma época muito boa para a gente repensar nossos hábitos, né? O que a gente pode fazer nesse momento para a gente engrenar nessa meta, inclusive é o que eu sugiro muito aos meus pacientes, é estabelecer metas realistas, metas sustentáveis a longo prazo
e sempre começar devagarzinho. Então, não começa chutando balde, já indo para academia a semana inteira, que a gente sabe que isso a longo prazo não vai sustentar. Então, começa com uma caminhadinha leve, 2, 3 vezes na semana. Topa ajustar um pouquinho a alimentação, a ajuda de um nutricionista pode ser interessante também. Então, sempre com metas aí mais realistas e sustentáveis que ao longo do tempo possam virar um hábito durante o decorrer do ano. Doutor, muita gente costuma não se pesar muito nesse período de férias, porque é justamente aquilo, né? Comi muito, bebi, não sei o quê. Esse argumento é válido, doutor? Olha, para alguns é um argumento válido, sim, e bem compreensível evitar a balança nesse período, né? Porque a gente sabe que é comum ter um ganho de peso aí, eventualmente até de 2 a 3 quilos depois das festas de final de ano. O importante é a gente ter em mente que, na verdade, esse não é um ganho real de peso, e sim, na maioria das vezes, causado por inchaço, né? Como a gente tem uma alimentação um pouco mais rica em sais e tudo mais, acaba que o nosso organismo começa a reter mais água e sal. Além disso, é uma época que o pessoal deixa as atividades físicas de lado, então também fica um pouquinho mais sedentário. E é muito importante a gente sempre lembrar que isso tende a se esvair aí dentro de uma semana, que a gente volte para a nossa rotina de atividade física, alimentação habitual. Esse inchaço do corpo vai embora e o peso vai embora junto com isso. Agora, doutor, a gente precisa ter em mente que às vezes não adianta só se esforçar, ou se forçar, na verdade, né? E começar a se privar das coisas. Ah, vou emagrecer e aí eu vou cortar tudo, absolutamente tudo, de uma forma radical. Essa talvez seja a dica para quem procura fazer uma realimentação, uma reeducação, melhor dizendo, alimentar? Com certeza, a reeducação alimentar, ela é mais sobre equilíbrio e moderação e não sobre privação. Nós sabemos que dietas muito restritivas, com muita privação alimentar, elas não são duradouras a longo prazo. Elas podem até funcionar para uma perda de peso mais rápida, mas elas não são sustentáveis a longo prazo, né? Então, da mesma maneira como eu falei um pouquinho antes sobre a questão de atividade física, com a dieta funciona da mesma maneira. A gente tem que ir readequando devagarzinho. Por exemplo, primeiro tira algumas coisas mais calóricas, alguns lanches demais, fast food, refrigerantes, e vai colocando aos poucos mais frutas, mais vegetais, de uma maneira que isso vá fluindo de uma forma gradual e prazerosa, e, obviamente, sempre que possível, também com a ajuda de um nutricionista. Ô, doutor, todo ano a gente sempre escolhe um vilão, né? Já foi ovo, já foi café, já foi tudo. Dá pra gente nomear um vilão pra 2025? Não, não, acho que não tem nenhum vilão em específico aí para esse ano de 2025. Eu acho que seria interessante todos nós sabermos aí, né, que nós mesmos podemos ser nossos heróis ou os nossos vilões ao longo desse ano que se inicia, e isso só depende da gente, né? Então, procurar cada vez mais, né, sair do sedentarismo, realizar a prática de atividades físicas, uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, o controle do estresse e evitar o cigarro, tudo isso que a gente sabe que traz aí uma longevidade de uma maneira mais saudável possível, né? Ai, ai, doutor Matheus Celete Arruda, cardiologista no Hospital São Francisco de Mogi Guaçu. Muito obrigado por atender a CBN Campinas. Feliz ano novo. CBN, a rádio que toca notícia. CBN, tempo e temperatura.